Ciências, sexto ano, Terra e Universo. Forma dos corpos celestes. São muitos os corpos celestes presentes no universo, cada qual com sua especificidade e formatos. Existem, por exemplo, galáxias elípticas espirais, cinturões de asteroides com diversas formas e tamanhos que podem variar desde pedregulho até 1 quilômetro de diâmetro. Além dos planetas que apresentam formas arredondadas semelhantes a uma esfera. Formação do universo. Entre as muitas explicações para a formação do universo, a teoria do Big Bang é, na atualidade, a mais aceita pela comunidade científica. Essa teoria propõe que o universo surgiu há 13,7 bilhões de anos. Toda a matéria estava concentrada em um único ponto, de forma tensa e com temperatura extremamente altas. Em algum momento, essa proporção de matéria explodiu e começou a se expandir. Depois dessa explosão, as partículas foram começando a se unir e a construir as primeiras substâncias, que deram origem a gases e poeira. Com o passar de bilhões de anos, a diminuição das temperaturas iniciais e a atração entre partículas fizeram com que muitas das nuvens de poeira e gases se transformassem nos primeiros corpos celestes, como planetas, asteroides e estrelas. Grandes agrupamentos de estrelas consistem nas galáxias e cada uma é formada por bilhões de estrelas, nebulosas e poeira cósmica. Medições feitas por astronautas mostram que o universo está em contínua expansão, com as galáxias se afastando umas das outras. A Via Láctea é formada do quê? A Via Láctea é uma galáxia onde está o Sistema Solar. Ela é uma galáxia em espiral, formada por vários braços com muitos corpos celestes, sendo o Sol apenas um deles. A Via Láctea recebeu esse nome porque, do ponto de vista de um observador da Terra, ela tem a aparência de uma faixa esbranquiçada. Todas as estrelas que vemos à noite fazem parte da Via Láctea. Gases e planetas. O Sol é a estrela mais próxima de nós. Ele é responsável por fornecer luz e calor para a Terra, possibilitando a existência da vida. Também é através da luz solar que as plantas realizam fotossíntese. Os 8 planetas que giram ao redor do Sol são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, que é o maior de todos, Saturno, com grandes anéis em órbita, Urano e Netuno, o mais distante do Sol. Esse movimento dos planetas ao redor do Sol é chamado de translação. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar.
mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cizígia, e é mais intenso do que o comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto, e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor. Interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes, o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera?